Vieira. Aleluia! Ei, graça e paz, queridos, amém? Quem está feliz está aqui no ambiente de milagre? Glória a Deus. Quem está feliz, faz barulho aí para Jesus, querido. Aleluia. Eu quero convidar você a prestar máxima atenção nessa palavra, a qual nós vamos compartilhar, amém? Pode apagar a luz para mim, por gentileza. Queria te convidar a fechar teus olhos e nós vamos orar, amém? Você pode fechar teus olhos aí no seu local. Pai, nós te agradecemos pela honra e o privilégio de poder te amar, Pai. Pai, que o Senhor possa abrir, Senhor, nosso coração, Pai, para que a semente da Tua palavra possa ser lançada, cair em terra boa e florescer. Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa elucidar nossa mente, Pai, trazer metanoia, Pai, que nós possamos ter transformação de pensamento, Pai, que nós possamos crescer, Senhor, em amor a Ti, em amor às pessoas. É isso que te pedimos, cremos que irá acontecer, em Teu nome, amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez aí, querido? Glória a Deus. Irmãos, nós temos compartilhado uma série de mensagens nesses domingos que são relacionamentos, a chave para fazer discípulos. Eu não sei se você sabe, mas uma igreja ela pode fazer tudo, mas se ela não fazer discípulo, ela não está fazendo nada. Na verdade, ela está fracassando. Porque o intuito de nós nos reunirmos no domingo, o intuito de nós crescermos, aprendermos sobre Deus, é um único motivo: fazer discípulos. E nós aprendemos pela manhã que um dos princípios para nós fazermos discípulos é nós termos sensibilidade espiritual. Amém? Quem ouviu a palavra aqui pela manhã? Quem entendeu que precisa de sensibilidade espiritual para formar discípulos? Amém? Nós aprendemos aqui nas palavras que antecederam a essa série que nós recebemos de Deus a maior missão do mundo, que nós não somos um muro, nós somos uma ponte, que conectamos o coração dos perdidos com o coração de Deus. Nós aprendemos aqui nas palavras que antecederam que os relacionamentos, eles são a chave para nós fazermos discípulo. Não existe outra forma de fazer discípulo a não ser se relacionamento é o ponto principal do discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus, o maior mestre que a história já viu, era dividido em 3 pontos: relacionamento, ensinamento e confronto. Mas a arte de lidar com pessoas talvez seja a mais difícil que já existiu. Você já se pergunta, não sei se você já se analisou. Bruna, nós estudamos inúmeros anos para ser alfabetizado. Nós passamos um tempo estudando para tirar carteira de motorista. Nós estudamos muito tempo para ter uma profissão, para ter um diploma. Mas nós nunca estudamos para aprender a lidar com pessoas. É por isso que é um desafio enorme aprender a lidar com pessoas. Porque você nunca aprendeu a lidar com pessoas. Você não sabe lidar com relacionamentos. Porque talvez você nunca estudou para isso. Ninguém te ensinou. Ou você não aprendeu de nenhuma forma. Mas, quando nós aceitamos viver essa vida com Cristo, nós recebemos o maior encargo que o mundo já poderia ver. A missão de povoar o céu, de entregar a eternidade na mão das pessoas. E isso tudo só acontece através do relacionamento. Que problema, hein? Aquilo de mais importante que Jesus te entregou para fazer, que é gerar discípulos, depende de você se relacionar ou não com as pessoas. É por isso que muitas pessoas dizem que não sabem evangelizar. Não é que elas não saibam evangelizar, o problema é que elas não aprenderam a se relacionar. Porque o ponto principal do evangelismo, do discipulado, é o relacionamento. E hoje nós estamos aqui para entregar algumas chaves, na verdade 4 conselhos, para que você gere discípulos na sua vida. Porque isso é a maior missão que você poderia receber. Nós aprendemos aqui que
essa dádiva, esse presente de Deus de gerar discípulos, de ganhar vidas, é poderoso demais. E nós estamos gratos por isso. Quem aqui é grato por receber de Deus esse ministério? O ministério da reconciliação, o ministério de aprender de Deus e ensinar de Deus, de formar discípulos. É isso que nós aprendemos e isso que nós vamos continuar aprendendo nessa noite, amém? Querido, para que nós possamos aprender a se relacionar, um dos primeiros pilares é o amor. O amor é a chave para um discipulado verdadeiro, real e profundo. Só que isso é o mais fácil, porque o amor não vem de você, ele vem de Deus. Quando você aceitou Jesus, você que já voltou para Jesus, ou você que vai voltar para Jesus hoje, você foi resgatado do pecado, você foi tirado do reino das trevas e levado para o reino do Filho do amor de Deus. Você recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo gera em você o fruto. Que fruto é esse? O amor. E o amor de Deus se manifesta de inúmeras formas. E essas várias formas de manifestar o amor de Deus são os dons do Espírito de Deus. Amém? Mas para que isso aconteça, o amor de Deus precisa estar em você. Não podemos ganhar quem não amamos. Só temos o direito de acessar os ouvidos de uma pessoa quando nós nos conectamos com o seu coração. Para 2024 nós vivermos anos maiores, vivermos coisas maiores, você precisa aprender que o amor de Deus precisa entrar dentro de você. Eu sei que você pode ficar abismado, você queria vir aqui para ouvir uma palavra para você, mas a verdade é que Deus quer fazer através de você. O Evangelho não é um clubinho de egocentrismo, onde você está pensando só em você, aonde nós pregamos palavras para consumidores que querem resolver o seu problema. Não, não é só isso. Você tem uma missão e essa missão precisa ser cumprida. Você precisa ganhar almas. Você precisa fazer discípulos. Você precisa aprender a valorizar aquilo que Deus te deu. O apóstolo João é o único evangelho que narra o encontro talvez mais épico da Bíblia. Jesus com a mulher samaritana. Nesse encontro, a sensibilidade de Jesus para com aquela mulher muda completamente a sua história. Quem aqui já ouviu a história da mulher samaritana? Quem aqui lembra dessa história? Jesus está indo para Samaria, de repente, ele senta lá no poço, manda seus discípulos ir comprar comida, vem até ele uma mulher. Jesus pede água a essa mulher diz que os samaritanos não conversavam com os judeus, e Jesus quebra as objeções dela e diz: mulher, se tu soubesse quem te pede água, você não negaria, porque a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Jesus revela para aquela mulher que ela teve 5 maridos e o que ela estava não era dela. Ela tem um encontro poderoso com Jesus. Ela vai até a cidade de Samaria e começa a evangelizar. Para nós não lermos todos o texto, esse é o resumo da história. Mas o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, para que você gere discípulos no ano de 2024, para que você participe da obra que Deus tem feito nessa igreja, que é povoar o céu, ganhar pessoas para Jesus, transformar vidas, amar pessoas e transformar vidas, como é a nossa visão. O primeiro conselho é: mova-se. Ministério, evangelismo, discipulado, como você queira denominar, é dado a homens e mulheres que não têm recurso, que não têm dinheiro, que não tem tempo, que é cheio de problemas, mas que decidiram andar. O primeiro conselho para 2024, você gerar discípulos, é se mover. É como falamos na última palavra, sair da caixinha religiosa e ir até os perdidos. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, para que você gere discípulos, você precisa se mover. João 4:1-3 diz: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João,
Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Não ganhamos pessoas permanecendo onde estamos. Precisamos nos mover até aqueles que precisam. Diga para a pessoa que está do teu lado aí, querido, hoje tu vai encher o saco dela. Você precisa se mover até os que precisam. Não são as pessoas que vão vir até você. Você recebeu o dom da vida de Cristo nas suas mãos. Mas você precisa se mover até as pessoas, para que elas possam se conectar com você. Para que conectado com você, elas se conectem com Jesus. A situação que é relatada pelo apóstolo João diz respeito ao fato de que Jesus estava evitando um encontro com os fariseus. Então, ele resolve sair da Judéia e ir à Galiléia. Mas passar por Samaria não era preciso e nem normal naquela época. Sabe por quê? Porque Jesus não deveria passar por Samaria, mas ainda assim entendeu como necessário passar por lá. Querido, nessa caminhada com Cristo, você vai precisar fazer coisas que você não quer. Nessa caminhada com Cristo, para que você gere discípulos, para que você seja alguém segundo o coração de Deus, você vai precisar ir em lugar que você não quer. Jesus se encontrou com a mulher samaritana, mas ele não queria passar por ali, Lucas. Aquele não era o único caminho, na verdade, aquele era o caminho mais difícil. A pergunta é, se hoje Deus te chamasse para passar pelo caminho mais difícil, só para que você alcançasse a vida de alguém, você estaria disposto? As questões que impediam Jesus de passar por Samaria eram essas. A questão ética. A relação entre os samaritanos e os judeus não eram boas, pois o povo de Samaria era de raça mista, dotada de uma cultura híbrida. Era uma mistura de pessoas só. A questão religiosa. A religião híbrida, provavelmente entre os povos gentílicos, vindos da Babilônia, que ocuparam aquela região juntamente com os judeus, que se misturaram com esse povo, era também um dos motivos para que não houvesse o interesse da parte dos judeus em passar por aquela região. A questão geográfica. Todo judeu evitava passar pela região de Samaria, preferindo a Pérea para chegar à Judéia, com o objetivo de celebrar as suas festas anuais. Na época de Jesus Cristo, os samaritanos tinham se tornado violentos e radicais, até mesmo por essa marginalização social, religiosa e cultural. Por isso, muitos povos, não só os judeus, mas também gentios, procuravam evitar contato com eles, em razão desses fortes preconceitos. Nessa caminhada com Cristo, para que você gere discípulos, para que você ganhe pessoas, para que você evangelize, você vai ter que romper a barreira ética, romper a barreira religiosa, romper a barreira geográfica. Aquele não era o melhor caminho para Jesus passar. Era o último caminho escolher passar por Samaria, mas Jesus resolveu passar por lá, porque alguém precisava ser encontrado. Se hoje Jesus te chamasse para que você fosse atrás de alguém, será que você estaria disposto a quebrar a barreira geográfica? Será que você estaria disposto a quebrar a barreira ética? Ou será que você só se conecta com pessoas que têm a mesma cultura que você, a mesma religião que você? Até porque cristianismo não é uma religião. Eu não sei se você chegou aqui e acredita que o cristianismo é uma religião, mas religião é uma caixinha que o homem fez para prender Deus e não conseguiu. Deus é muito antes da religião existir. Por isso, você que está aqui e tem alguma objeção, não entregou sua vida a Jesus ou não está vivendo uma vida de intimidade com Cristo por causa de problemas da religião, eu quero te dizer que Jesus é maior que isso. Que na verdade, cristianismo é a vida de Cristo em nós. Ele é, Ele era, e Ele vai vir.
e a religião dos homens irá ficar. Mas o povo de Deus vai ir com ele. Cadê o povo de Deus que está aqui? Outro fator era a questão do horário. Intencionalidade nos encontros é o que faz nós nos conectarmos com pessoas. Aparentemente casual, mas o horário não era um horário específico. É que a hora sexta não era o horário em que as mulheres mais buscavam retirar a água do poço, por causa do forte calor do sol nessa hora do dia, mas sim no fim da tarde. Quando o sol estava menos forte, é ali que as mulheres iam tirar água no poço. Entretanto, essa mulher provavelmente não estava buscando água, vindo de Sicar, como normalmente muitas faziam, mas naquele dia ela estava servindo trabalhadores nas regiões circunvizinhas. Você viu isso? A questão é que Jesus quer ir para Samaria, mas lá não era aquilo que ele poderia fazer. Jesus tinha outros caminhos. Jesus tinha motivos, Caio, para não ir para Samaria. Jesus tinha todas as desculpas do mundo, mas ele quebrou as desculpas, quebrou as objeções, só para pregar para alguém. Quantas desculpas, quantas objeções vão ser necessárias, ainda vão conseguir te parar em 2024, para que você não seja a vida de Cristo na vida de alguém? Quais são as desculpas que vão fazer com que você não se conecte com as pessoas, para que essas pessoas se conectem com Jesus? Não existe mais desculpas, querido. O primeiro conselho é: mova-se. O segundo é: crie as oportunidades. João 4,7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Jesus falou com aquela mulher, Stephanie. Ele conversou. Se você não conversar com as pessoas, se você não falar, elas não vão se interessar por Jesus. Você precisa se comunicar, você precisa falar, você precisa criar curiosidade, você precisa ser intencional, criar oportunidades. Jesus encontra uma mulher de origem de vida duvidosa. A partir de um senso de cordialidade, Jesus, que estava viajando, inicia o seu diálogo com aquela mulher, fazendo um pedido natural de que ela pegasse água para ele, pois, como estava de viagem, não tinha corda e nem balde para tirar a água do poço, para satisfazer a sua necessidade de sede. A questão real é que Jesus promoveu esse encontro de forma intencional com a mulher, uma vez que na região por onde ele passava, não era necessário ir até o poço tão distante como o de Jacó, para se retirar água, pois os filetes de água que fluía com abundância pelos flancos da montanha estavam disponíveis no percorrer do caminho, principalmente naquela época em que Jesus estava passando por ali. Jesus não precisava pegar água no poço, mas ele decidiu ir até lá para se conectar com alguém, porque alguém precisava se conectar com a vida de Cristo. Se você não criar oportunidade, as pessoas não vão conhecer Jesus. Existem 3 tipos de pessoas: aquelas que esperam as oportunidades, aquelas que desperdiçam as oportunidades e aquelas que promovem as oportunidades. A fé promove oportunidades onde ninguém vê. Não espere oportunidade, promova. Diga para a pessoa que está do teu lado aí: não espere oportunidade, promova. Isso não serve só para o evangelismo, querido, isso serve para tudo na tua vida. Tem muita gente esperando a oportunidade, se vitimizando, dizendo que não dá, que não consegue. Meu irmão, é o momento de 2024 você assumir esse compromisso. Crie oportunidades. A Bíblia não é o livro de uma religião. A Bíblia é o livro da história humana. Como eu sempre digo, e não canso de dizer, e se alguém não escutou eu dizer, digo de novo: o homem mais rico da história do mundo está na Bíblia. Salomão, 3 trilhões de reais.
Nem Elon Musk e Jeff Bezos agora conseguiram 1 trilhão. Salomão tinha 3 trilhões de reais. É muito dinheiro. Então, se você quer evoluir financeiramente, a fonte de toda a sabedoria está aqui. O homem mais forte emocionalmente e espiritualmente da história, chamado Jesus Cristo de Nazaré, está na Bíblia. Augusto Cury começa seu livro dizendo: quem é esse homem que transforma homens brabos e turrões como Pedro em um dos maiores ganhadores de alma? Homens bipolares e ansiosos como João em príncipes do Senhor, prostitutas em princesas. A fonte de toda a sabedoria emocional e espiritual está aqui, Jesus. O homem mais forte que o mundo já viu está na Bíblia, Sansão. Eu sinto te falar, mas nem os teus influencers do Instagram, nem os coaches conseguem chegar perto da sabedoria milenar da palavra de Deus. Toda a fonte de toda a sabedoria está aqui. A vida épica que te vendem na internet, você não precisava pagar por ela. Era só você parar de ser preguiçoso e começar a ler a Bíblia. Mas a desculpa é que você não gosta de ler. O terceiro conselho para nós gerarmos discípulos é: não se distraia. João 4,9 diz: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Em pouco tempo de conversa, a mulher samaritana reconhece que Jesus era um judeu, provavelmente em razão das suas vestes e pronúncia. A reação da mulher não demonstra um sinal de inferioridade em relação aos judeus, mas deve ter sido uma reação de sarcasmo em relação a Jesus. Como judeu, ter se dirigido a ela, em muitos momentos você poderá ver oposições relacionadas ao que você crê. Não foque nisso. Diante dessa realidade, foque em alcançar. Nádia, parece que aquilo que a gente estava conversando lá no discipulado. Quantos cristãos dizem assim: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo? Quando não entender, devia ser a força motriz para você ler até entender. Para você viver o ano de 2024, coisas maiores, você precisa quebrar a objeção do não. Eu não consigo, eu não posso, eu não faço. Não existe não para quem é filho do Deus do impossível. Jesus olhou para aquela mulher e, apesar da objeção dela a Jesus, ele não aceitou o não. Mas os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aquilo que aquela mulher falou não foi o suficiente para parar Jesus. Que nenhum não na sua vida seja suficiente para te parar, querido. Vá até que você alcance. É natural que pessoas que não professam a mesma fé que a sua tenham atitudes que vão te incomodar. Então, o seu alvo não são as palavras que saem da boca dessa pessoa, ou até mesmo a postura dela, mas em como você pode exercer o amor de Deus e revelar a sua graça. É por isso que as pessoas olham para mim e elas não conseguem entender. Pode ser qualquer pessoa com qualquer objeção que venha até a mim para que eu evangelize, essa pessoa não vai conseguir me calar. Porque eu não aceito não, eu não aceito objeção. E talvez você é cristão durante muito tempo, mas você nunca nem pregou para ninguém. Quantas pessoas você ganhou esse ano para Jesus, querido? Quantas pessoas você ganhou esse ano para Jesus? Quantas pessoas você falou de Jesus para ela? Você recebeu, você faz parte do maior plano que o mundo já viu. Você precisa compartilhar aquilo que Cristo te deu. Não aceite o não. Quarto conselho para nós terminarmos: foque no Espírito. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aqui Jesus conduz a conversa para um novo rumo. O que antes parecia ser algo casual e normal, agora entra num âmbito espiritual.
Eu não sei se você sabe, mas o Espírito de Deus está dentro de você. E quando você prega, você pode até começar pelas coisas normais e casuais da vida. Mas tudo isso tem que ir para o Espírito. Cadê o André? André está aí? Eu e o André, nós temos uma tática de evangelismo que é surreal, irmão. E não importa o quanto você acha que tenha conhecimento, você não vai conseguir ficar perto da gente. A gente vai te ganhar, porque nós estamos no Espírito. Nós não lutamos apenas no mundo terreno, nós lutamos no mundo espiritual. A gente tem um braço a mais conosco no evangelismo, eu e o André. A gente sempre começa pela camisa, e se for flamenguista é ainda melhor, que aí começa mais fácil. Se tiver chovendo, é chovendo que a conversa vai começar. Se tiver muito calor, vai sendo muito calor que a conversa vai começar. Se tiver algum carro passando, vai ser através do carro que está passando. Nós sempre vamos começar no casual e sempre cair no mundo espiritual. Se eu fosse você, aprendia com Jesus. Porque Jesus foi o maior mestre da comunicação que o mundo já viu. Se você começar a evangelizar, vai te desenvolver até na sua vida pessoal. Você vai conseguir namorar. Quantas pessoas querem namorar, mas não conseguem nem se vender? Namoro, relacionamento é uma venda. Você precisa saber se apresentar para as pessoas. O problema é que nem Jesus, que é Jesus, que todo mundo quer, você não consegue apresentar, irmão. Aí fica difícil. No teu negócio, você precisa aprender a vender. Independente se seja um serviço ou um produto. Que é melhor técnica para você aprender que o mestre dos mestres? O cara mais forte emocional. Que objeção emocional você não vai conseguir quebrar se você entender a técnica do próprio Cristo, que foi o homem mais inteligente emocionalmente que a história já viu, gente. A Bíblia é uma fonte de riqueza, mas você tem que aprender a usufruir dela. Isso mesmo. Jesus veio à terra com apenas uma missão: trazer a mensagem da salvação. Essa é a boa notícia. As boas novas do céu é a salvação de Deus em Cristo Jesus. Conclusão, João 4, 16 e 19. E lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Essa mulher achou que teria uma conversa normal com Jesus, mas Jesus estava lutando no mundo dos... Aí ele teve uma revelação da vida dela, e a revelação mostrou para ela que aquele era um profeta. A resposta da mulher samaritana foi tanto uma desculpa quanto uma confissão verdadeira. E Jesus observa a honestidade da afirmação. Embora isso não tenha sido percebido pela mulher que a fez, mas ele vai além de aceitar o que é honesto para expor toda a verdade. A nossa sensibilidade não pode ser em desconsiderar a realidade, mas em demonstrar compaixão e amor diante dela. Jesus Cristo confirma a verdade das suas palavras, mas revela algo mais profundo sobre a vida daquela mulher. Quando uma pessoa se sente amada, mesmo diante de toda a sua realidade, ela passa a se tornar uma pessoa contagiante. Muitos samaritanos daquela cidade creram no testemunho daquela mulher e assim creram em Jesus, por causa do seguinte: o testemunho de uma única mulher foi o suficiente para salvar toda uma cidade. Uma mulher que entendeu quem Jesus era foi o instrumento de Deus para conectar a vida de toda uma cidade à vida de Cristo. Esses são os conselhos para que nós possamos gerar discípulos em 2024. Mova-se. Vá em lugares aonde as pessoas não querem ir, aonde as pessoas precisam ouvir de Jesus. Não fique presa à questão ética, religiosa e geográfica ou horário. Quebre as barreiras. Crie oportunidades. Não aceite o não como resposta quando for pregar sobre Jesus para alguém.
Quebre as objeções. Não se distraia. Apesar do confronto, apesar do não peque. Não fique ligado naquilo que é negativo. Se ligue naquilo que é positivo. Foque no Espírito. Você não está lutando sozinho. Você tem uma arma a mais. O problema é que muitos de nós olhamos para essa palavra e dizem assim: isso aí não é sobre mim. Eu venho na igreja porque eu quero que Deus melhore a minha vida. Eu não quero assumir o encargo de pregar e transformar a vida de inúmeras pessoas. Só transformar a minha vida seria o suficiente. Talvez você pense isso, querido. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que alcançou a vida daquela mulher, hoje está aqui através da vida dessa igreja para alcançar você. Talvez você está achando que cristianismo é um carimbo de perfeição. Aí você aceitou Jesus, você já caminhou com Jesus, você já tentou viver essa vida com Cristo e não conseguiu, falhou inúmeras vezes. Aí você acha assim: eu não vou voltar porque eu não consigo. Quebre a objeção do não. Na verdade, cristianismo é um atestado de imperfeição, fraqueza, vulnerabilidade e dependência em Deus. A pergunta é: você consegue quebrar o seu orgulho para se quebrantar aos pés de Jesus e aceitar a palavra dele como aquela mulher aceitou? Será que algum profeta vai ter que revelar algo da tua vida para que você volte para Jesus, querido? Eu não sei como você chegou aqui nesse ambiente de milagre, mas eu quero te dizer que a vida de Cristo está aqui. E isso aqui só foi possível porque um dia Deus nos deu o Espírito dele. Mas para que ele nos desse o Espírito dele, ele precisou morrer e ressuscitar na cruz do Calvário. Por mim e por você. É impossível estar preparado para se encontrar com Jesus. É impossível estar preparado para se lançar aos pés de Jesus. Porque quem muda a nossa vida é o Espírito Santo. Quem mudou a vida dessa mulher foi o Espírito Santo. A única pergunta que me fica diante desse texto é: qual foi a água que essa mulher bebeu? Qual foi a água que essa mulher bebeu que ela não precisou mais de 5 maridos? Qual foi a água que essa mulher bebeu que ela não precisou mais olhar para suas dores, que ela conseguiu superar suas dores? Que água é essa? Aonde está jorrando essa água? Qual é a fonte? Eu vou lá, eu quero beber. Essa mulher estava se escondendo, foi no horário onde ela não queria que nenhuma mulher mais visse ela. Ela tinha um problema emocional. Qual foi a água que ela bebeu que curou as feridas emocionais dela? Qual foi a água que essa mulher bebeu? Alguém consegue me responder? A água é o próprio Cristo, porque Ele é a água da vida. A vida de Cristo está aqui, querido. A pergunta é: você quer essa vida ou não? Você quer beber dessa água ou não? O que você quer? Você vai rejeitar a água da vida? Ou você vai beber da água que você nunca mais terá sede? Eu lembro de um episódio de uma menina. Essa menina, ela nasce, e a Bíblia relata muito bem, muito pouco sobre ela, na verdade. E Ana Cara, ela anda, cresce, se desenvolve, cai, se machuca, passa por inúmeros problemas. Eu acredito que a história dessa menina, na história dessa menina, ela teve pais que se separaram, que não foram bons exemplos para ela, e ela começou a se vender. Vendeu o seu corpo, se deitar com qualquer um, como a mulher samaritana. Um dia, algumas pessoas, os religiosos da época, pegam essa menina,
no ato de adultério. Pegam ela e levam ela até Jesus. A palavra de Deus vai dizer que quando essa menina chega até Jesus, Jesus está escrevendo na areia. A palavra diz que os religiosos que acusavam aquela mulher diz para Jesus: Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério. O que nós devemos fazer com ela? A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. A palavra de Deus vai dizer então que Jesus olha para todas aquelas pessoas e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esse foi o maior ensinamento de Jesus, Pierre, porque nesse dia ele mostrou que nós somos todos iguais, que a única diferença é que tem homens com pecados expostos e homens com pecados escondidos, mulheres com pecados expostos e mulheres com pecado escondido, mas que diante dos olhos de Deus todos nós somos iguais. A pergunta é: com Jesus nós podemos sair dessa vida de pecado? Nós podemos ser resgatados do pecado e ir para o reino do Filho do amor de Deus, aonde o pecado não mais nos domina. Jesus nos amou, querido. Jesus amou alguém à margem da sociedade. Jesus amou alguém em adultério. Jesus amou quem matou, quem roubou. E você achando que você não é amado por Jesus. A graça de Deus quer te alcançar nessa noite. Porque a graça de Deus, ela não é para quem acha que merece. Ela é para quem sabe que precisa. Você está aqui, você tem a certeza que você não merece. E eu também tenho a certeza que você não merece. Mas todos nós sabemos, eu e você precisa. Você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. E se você entende isso, eu quero dizer que essa é a tua noite. Eu quero chamar o pastor aqui na frente. Nós vamos cantar uma canção. Quando nós terminarmos de cantar essa canção, nós vamos fazer um apelo. Se você entendeu essa palavra, você entendeu que você precisa beber da água da vida como a mulher samaritana, eu quero te dizer que é o momento de você tomar essa decisão. Você pode se colocar de pé, querido?